Jeremias 24, queridos, do versículo 1 ao versículo 10. Jeremias 24, do verso 1 ao verso 10. Jeremias 24, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou: o que você vê, Jeremias? Eu respondi: figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Versículo 4. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e não os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois se voltarão para mim de todo o coração. Versículo 8. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nesta terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Vamos orar? Suplicamos, ao Senhor, por tua misericórdia, a intervenção soberana do teu Espírito. O vaso só tem valor pelo conteúdo que ele possui, e o conteúdo é o Senhor. Me esconde atrás da tua cruz, Pai. Tem misericórdia de mim e dos meus irmãos. Que a tua palavra, ó Deus, penetre no mais profundo do nosso coração, porque ela é viva e eficaz. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, convictos, na certeza de que o Senhor falou conosco. Nós possamos sair daqui diferentes da maneira que entramos, motivados, ó Deus, pelo teu Espírito, confrontados e confortados pela tua palavra, e que toda a glória, toda a honra, toda a exaltação seja dada somente a ti. Só tu és digno, Senhor, só tu és Deus. Nós somos apenas servos. Fala conosco, Pai, por misericórdia, eu te suplico. Nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Cristo, só pelos méritos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor mostra a Jeremias 2 cestos de figos. Esse período é um período onde o povo de Israel é conclamado por Deus, pelo profeta Jeremias, a se render aos babilônios. Então o império da Babilônia ia vir, ia sitiar a cidade, ia levar aquele povo para o exílio. E Jeremias, então, usado pelo Senhor, porta-voz da voz, anuncia àquele povo que eles deveriam se render. Quando Jeremias diz àquele povo que eles deviam se render, imagine a situação. Você está morando com a sua família, na sua casa. Hoje é difícil a gente imaginar isso, porque a gente vive num tempo totalmente diferente dos dias de Jeremias.
Mas vinha um povo que ia dominar a sua família, os seus parentes, os seus amigos, as pessoas que conviviam ali no povo de Israel. E quando aquele povo iria vir para situar Jerusalém, para sitiar, melhor dizendo, a cidade, a palavra de Deus a Jeremias foi: ordena ao povo de Israel que se renda aos babilônios. Já pensou que coisa estranha Deus ordenou ao profeta? Deus disse ao profeta que o povo que não iria perecer seria o povo que se rendesse. Ou seja, quem se render aos babilônicos, eles estão vindo, são um povo sanguinário, é um povo que usa a guerra como fonte de renda, irmão Emerson. Mas o Senhor está dizendo para vocês que vocês devem se render, ou seja, não se preparem para lutar, para pelear, para guerrear, mas se rendam. Como o pastor Genilson pregou ontem, as mensagens dos falsos profetas eram mensagens de resistência. Nós vamos ficar, nós vamos nos render e o Senhor vai nos dar a vitória. Se a gente se render, o Senhor está conosco. Deus é o nosso guia. E aí Jeremias ele vai dizer que as palavras e as mensagens dos profetas eram enganosas, eram ilusões das suas próprias mentes. E Deus anuncia que quem não se rendesse aos babilônios iria perecer pela guerra, pela fome ou pela peste. Aí se supôs em Israel, e se você ler o texto, o livro de Jeremias inteiro, você vai ver, alguns pensaram o seguinte: Jeremias está do lado deles, entendeu? Jeremias está do lado dos babilônicos, sabe por quê? Porque ele está mandando a gente se render, ele deve ter aliança com os babilônicos, porque se os babilônicos chegarem aqui, eles vão escravizar nossas mulheres, nossos filhos, eles vão pegar a nossa terra, eles vão pegar o que é melhor de fruto da nossa terra, eles vão tomar aquilo que é nosso. Então Jeremias está seguro, ele está dizendo que isso é da parte de Deus, mas não é da parte de Deus. Ele está dizendo isso por conveniência, ele está dizendo isso porque ele tem aliança com o Império Babilônico. E quando o Império Babilônico chegar, vai poupar a vida dele. Ele está de conluio com esse pessoal. E o Senhor então mostra a Jeremias 2 cestos de figos e pergunta, versículo 3, o que você vê, Jeremias? E Jeremias responde: figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Se você pega uma fruta, uma maçã boa, e você pega uma fruta podre, rapidamente você nota a diferença. Você nota a diferença do aspecto, você nota a diferença do odor que a podre tem e a boa não tem. E aí, versículo 4 e 5, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias dizendo: considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Considero como os figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Exílio aqui é salvação. Exílio é salvação. Sabe o que eu aprendo aqui com a palavra de Deus? Figos bons. Esses figos bons, Deus olhou favoravelmente para eles e prometeu não os trazer de volta à terra, prometeu não os derrubar, e prometeu que lhes daria um novo coração, um coração capaz de conhecer o Senhor, e Deus seria o seu povo, ou melhor, e Deus seria o seu Deus, e eles seriam o seu povo, pois eles se voltariam para Deus de todo o coração. Figos bons têm um novo coração. É Deus que disse quem ia dar um novo coração. Figos bons têm um coração de carne, um coração de Cristo, um coração que se dispõe a servir ao Senhor, um coração que se dispõe a obedecer a palavra de Deus.
Esses figos bons aqui que Jeremias viu, naquilo que Deus lhe mostrou, simbolizavam o povo que obedeceria à palavra profética vindo da parte de Deus. Esses figos bons, que Deus daria um novo coração, eles não olharam para as circunstâncias, ainda que eles temessem as circunstâncias. O exército babilônico está vindo, a gente pode perder tudo, a gente até pode ter dúvida se o Senhor vai nos poupar. Eles vão vir, mas nós confiamos mais do que em nós mesmos na palavra do Senhor, porque figos bons têm um novo coração. É isso que diz a palavra de Deus. Eles dariam um coração capaz de me conhecer e de saber que eu sou o Senhor. Só aqueles que foram verdadeiramente regenerados, só aqueles a quem o Senhor tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne, podem conhecer verdadeiramente ao Senhor. Somente aqueles que, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 2, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, somente esses que se tornaram novas criaturas, que ganharam um novo coração, uma nova mente, que ganharam novas afeições, podem de fato desejar, ansiar, estar na presença do Deus vivo. Somente aqueles como Enoque, que andava com Deus e já não era porque Deus o tomou para si, é que desejam a presença, como nós cantamos aqui, irmão Clériston cantou, daquele que é 3 vezes santo. E John Piper disse que a marca do Filho de Deus não é a perfeição, mas sim a fome por Cristo. A marca do Filho de Deus não é uma vida perfeita, mas é uma vida em constante transformação. É uma vida que anseia, que deseja, que tem sede da presença de Deus, que tem sede de conhecer ao Senhor, que tem sede de conhecer a vontade de Deus, que tem sede de conhecer a palavra de Deus. Figos bons têm um novo coração, porque o Senhor prometeu aquele remanescente que Ele ia poupar, como Ele vai poupar um remanescente chamado Igreja de Jesus Cristo, das calamidades. Não significa que nós não vamos passar por lutas, significa que nós passaremos todas as lutas com Cristo no nosso barco. Significa que nós enfrentaremos muitas aflições, mas que o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Tem um escritor cristão chamado Jan Boyner, autor de um livro chamado O Peregrino. Eu já li esse livro umas 4 vezes, e sempre eu descubro uma coisa nova nesse livro. E ele vai dizer o seguinte: uma das diferenças entre bodes e ovelhas, entre figos ruins e figos bons, é que os figos bons, as ovelhas, oram em secreto. Bodes não oram em secreto. Bodes não oram em secreto. Não se relacionam com Deus. Não tem um novo coração. E a minha pergunta para você é: que tipo de figo é você? Porque figos bons têm um novo coração. Jesus disse que é possível conhecer uma árvore pelo seu fruto. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, uma árvore ruim não pode dar frutos bons. Jesus não está dizendo que um verdadeiro crente vai viver sem pecado, não é isso. Jesus não está afirmando que um ímpio não possa fazer alguma boa obra, não é isso que Jesus está afirmando. O que Jesus está dizendo é: verdadeiros crentes pecam? Sim. Verdadeiros crentes podem falhar? Sim. Agora, verdadeiros crentes podem viver de maneira ímpia e mundana todos os dias? Não, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e novas criaturas vivem de maneira diferente. Jesus está dizendo que é um estilo de vida.
O verdadeiro cristão, um figo bom, vive em novidade de vida. Por isso Jesus disse que a árvore pode ser conhecida pelo seu fruto. O pastor Genilson pregou ontem aqui sobre os falsos profetas. Um falso profeta é conhecido por duas coisas: a doutrina que ele ensina e o fruto que ele carrega. Ele prega um falso evangelho, uma falsa doutrina, produzindo falsas igrejas, consequentemente produzindo falsos cristãos. Pelos frutos os conhecereis. E o fruto é o quê? É gritar. Porque a gente pensa que o fruto é a entonação da voz. Ele fala lá do palco, ele tem oratória, ele canta bem, ele toca teclado bem, ele prega bem. Isso não é o fruto. O fruto é dentro da sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, no dia a dia. Figos bons têm um novo coração. E o Espírito Santo, que deu um novo coração, é o único capaz de produzir o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, diz o apóstolo Paulo em Gálatas 5:22, é amor, domínio próprio, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade. Contra essas coisas não há lei, não existe lei. Esse é o fruto. Você quer saber se eu sou um homem de Deus? Vá lá em casa. Lá você vai saber. Aqui é fácil, aqui é mole. É fácil. Se eu quisesse fazer isso aqui, eu já teria virado apóstolo. Irmão Clécio. Indo perecer no inferno sem Jesus, por ser um falso profeta. Uma igreja que não é essa, que é uma igreja séria. Fruto do Espírito. Os verdadeiros cristãos não são conhecidos por aquilo que simplesmente dizem. O verdadeiro cristão é conhecido pelo seu fruto. Pelo seu fruto. O fruto do Espírito é revelado como vocês tratam os pais de vocês, como eu trato os meus pais, como eu trato a minha noiva, como vocês tratam aqueles a quem vocês amam e é o semelhante de vocês. Aí é manifestado o fruto, a natureza. Uma das maiores evidências de que você foi regenerado é uma mudança na vontade. A vontade é mudada. A Bíblia diz que a inclinação da carne é morte. Apóstolo Paulo em Romanos. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Por isso Paulo diz em Colossenses 3, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Mata esse negócio. A impureza, o apetite desordenado, a cobiça, a idolatria, a arrogância, pelos quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você tendo escapado pela graça de Cristo daquilo que te escravizava, você volta novamente. Nesse se cumpre o provérbio: o cão retorna ao seu vômito, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Nós precisamos ter cuidado, porque figos bons, meus irmãos, têm um novo coração. Essa promessa é para a igreja. Ezequiel 36, verso 25: aspergirei água pura sobre vocês, ficareis puros. Tirarei de vocês o coração de pedra, colocarei em vocês um coração de carne. Porei as suas leis nas mentes, eu vou escrever. Deus disse que ia escrever no coração.
Jeremias 31, verso 31. Estão chegando os dias em que farei uma nova aliança. A nova aliança vem com quem, gente? Com Jesus. Com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Tirarei deles o coração de pedra, lhes darei um coração de carne, porei minha lei no íntimo deles. Só quem ama a Cristo, só quem foi regenerado, pode amar a Deus. Pode ser um figo bom. Por isso há necessidade urgente de você permanecer em Cristo. Permaneçam em mim, disse Jesus, e eu permanecerei em vós. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Toda vara que não permanece em mim não pode dar muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Até quando, meus irmãos, nós não vamos entender que sem Jesus nós não somos nada? Nada vocês podem fazer. Todo ramo que dá fruto, o que ele faz? Ele poda, ele limpa, ele permite o exílio. Às vezes alguns exílios na nossa vida são salvação. Alguns desertos que Deus permite que a gente passe é porque o nosso coração às vezes é tão obstinado que é uma forma de Deus nos salvar de nós mesmos. E a melhor coisa que pode acontecer é quando Deus vem e diz ao seu povo uma palavra de confronto. Significa que eles ainda são seu povo. A pior coisa que pode acontecer é quando Deus só dá palavras brandas. Isso significa que Deus deixou o seu povo ir. C.S. Lewis, ele diz que há dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, como o irmão leu aqui. Existem aquelas a quem Deus dirá por último, seja feita a tua vontade. A pior coisa que pode acontecer a um homem ou uma mulher é Deus entregar a você o desejo do seu coração. Porque o coração é enganoso, diz a palavra de Deus, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para retribuir a cada um conforme o seu procedimento. Por isso Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Só que a gente pensa que o evangelho é só para lá, para as pessoas que estão lá fora. Não, o evangelho é para mim. A gente lê sempre a Bíblia para os outros, né? Quem dera se o irmão fulano estivesse no culto para ouvir a palavra do pastor. Quem dera, meus irmãos, se nós fôssemos praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes. Mas se você está aqui nessa noite, se você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você é um figo bom. E figos bons foram regenerados pela palavra de Deus. Ganharam um novo coração, novas afeições. E consequentemente, não para ser salvo, mas porque você foi salvo, as obras, os frutos acompanharão a sua caminhada. O seu caráter será transformado à imagem de Cristo. Para finalizar, seria de deixar com você apenas um trecho que nós já lemos da palavra de Deus. Capítulo 30, versículo 17. Jeremias 30, 17. Melhor, Jeremias 30, do 14 ao 17. Já estamos terminando. Jeremias 30, versículo 14. Todos os seus amantes esqueceram-se de você. Eles não se importam com você.
Eu a golpeei como faz o inimigo, dei-lhe um castigo cruel, porque é grande a sua iniquidade, numerosos são os seus pecados. Porque você grita por causa do seu sofrimento, por sua ferida incurável? Fiz essas coisas a você, porque é grande a sua iniquidade, numerosos são os seus pecados, mas todos os que a devoram serão devorados, todos os seus adversários irão para o exílio, aqueles que a saqueiam serão saqueados, eu despojarei todos que a despojam, farei cicatrizar o seu ferimento, curarei as suas feridas, porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Deus prometeu ao remanescente que ele preservou, aos figos bons, que ele iria cicatrizar as suas feridas. Eu não conheço o seu ser, eu não conheço aquilo que te perturba, eu não conheço aquilo que traz inquietação à sua alma, eu não conheço os seus dramas existenciais, eu não conheço. Mas se você é um figo bom, Deus não vai poupá-lo do sofrimento, Deus não vai poupá-lo de exílios, Deus não vai poupá-lo de permitir que você passe por sofrimentos às vezes terríveis. Deus não vai poupá-lo. Mas o mesmo Deus que permitiu a ferida irá trazer a cura, a cicatrização. Se você é um figo bom, Ele não vai entregar você para perecer pela guerra, pela fome ou pela peste. Agora, se você resistir como esses figos ruins, intragáveis, o Senhor entregará você a inimigos até que não haja mais retorno. Minha pergunta nessa noite é: que tipo de figo você é? Quando Deus olha para você, o Senhor, a palavra de Deus, Ele vê você como um figo bom, como um figo que tem um coração perdoador, um coração quebrantado, humilde, contrito? Ou Ele vê você como um figo ruim, que resiste à sua palavra? Você se tornou responsável por aquilo que você ouviu. E quando a palavra de Deus é pregada, ela exige de mim e de você uma decisão. Não há neutralidade. Os falsos profetas estão aí, pregando prosperidade, pregando mentiras, pregando a idolatria dos seus egos. Mas a verdadeira profecia que se encontra aqui nas páginas desse livro continua pregando: volte, ó infiel Israel, eu não mais franzirei a testa cheio de ira contra vocês, voltem, porque o Senhor trouxe a ferida, mas Ele também trará a cura. Que tipo de figo é você?